Sagitário, sejam bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral porque ela serve para muitas pessoas de Sagitário, bem como para os muitos posicionamentos em Sagitário que você possa ter no seu mapa astral. E atemporal porque ela conta a partir do momento em que você chega aqui e não a partir do momento em que eu estou gravando. Nessa leitura a gente vai dar uma olhadinha no coração da questão e na raiz da questão, ou seja, o assunto mais importante para Sagitário nesse momento e o que está por trás disso. Vamos ver também quais são as forças, os desafios, a lição a ser aprendida, quais são os conselhos e o possível desfecho. Ao final, você pode fazer 3 perguntas ao tarô, que eu respondo com sim, não, talvez e um pouquinho da energia de cada carta que vier. Lembrando que é uma leitura geral e que se você tem interesse em fazer uma leitura particular, tem como entrar em contato comigo aqui no box de descrição do vídeo. Antes da gente começar, eu quero pedir a você que deixe o curtir aqui nesse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. É isso, vamos lá. Qual o coração da questão para Sagitário? A morte e no fundo do maço, uma rainha de copas invertida. Tem algum tipo de situação que está acabando na sua vida e que está trazendo bastante instabilidade emocional para você. Talvez você não esteja aceitando essa finalização, talvez você esteja querendo lutar contra ela de alguma maneira, ou talvez simplesmente esteja sendo mesmo difícil de superar emocionalmente alguma coisa que está acabando, tá? É uma grande mudança, não é uma mudança leviana, não é algo sutil, não é algo... É algo que tem um peso emocional grande que tá sendo cobrado de você aqui nesse momento. Isso pode realmente estar trazendo uma instabilidade grande, pode estar deixando você com as emoções à flor da pele, com mais vontade de chorar. E também eu estou sentindo assim também, talvez até com um pouco de pena de si, pena da situação, é uma grande instabilidade aqui, assim. Pode ser também que você esteja se desligando de alguma situação emocionalmente e isso pode estar sendo desafiador. E aí eu sinto que talvez não seja o caso da dor, mas seja simplesmente a constatação de que você já não se sente mais em relação a alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma situação, como você se sentia anteriormente. E aí rola aquele, mas e agora? Eu sinto o quê? Agora eu sinto o quê? Uma vez que isso terminou, uma vez que eu percebo que os meus sentimentos mudaram, como eu me comporto? Como é que as coisas voltam... como é que as coisas serão depois de tudo isso, né? Eu sinto aqui também uma insegurança em relação a como você vai ser ou como você vai se comportar depois que isso acabar, sabe? Quando isso de fato sair totalmente da sua vida. O que mais aqui no coração da questão? Porque você, com certeza, você descobriu alguma coisa que você não gostou. Você pode ter descoberto uma traição, você pode ter descoberto que alguém que você confiava não estava sendo completamente... não estava falando tudo com sinceridade, estava escondendo algumas coisas e isso com certeza veio à tona. O 7 de espadas invertido fala sobre esse grande holofote que é colocado em alguma situação que estava no escuro. E que estava no escuro por uma razão, porque não queria ser vista, porque de alguma maneira alguém tinha o interesse de manter aquilo no escuro mesmo, ou manter você no escuro, ou manter o que estava acontecendo sem vir à tona aqui.
não é uma situação fácil que eu estou pegando aqui não, Sagitário. É uma sensação de realmente de ter descoberto alguma coisa que é como se fosse assim, eu descobri algo que é inegociável, não tem mais como eu manter isso na minha vida, uma vez que eu enxerguei a verdadeira natureza dessa pessoa, dessa situação, né? Vamos dar uma olhada na raiz da questão. O que está por trás disso? O que foi que... 2 de paus. Tem alguma coisa me falando que isso tem a ver com alguma viagem que você ia fazer, ou isso aconteceu em alguma viagem? Porque eu estou vendo aqui você planejando alguma coisa para fazer com outra pessoa. E isso resultou em muitos conflitos. Sabe quando muitas vezes a gente planeja uma viagem com amigos e acha que vai ser tudo maravilhoso, mas aí uma das pessoas ou começa a brigar com as outras, ou então começa a mostrar um comportamento mesquinho, ou começa a brigar. Então eu estou sentindo que assim, estava tudo bem até 3 pontinhos. Entendeu? Até algum tipo de conflito grande vir à tona e isso mostrar de fato para você quem eram as pessoas com quem você estava se relacionando naquele momento. E eu não sei porquê, mas eu tô sentindo tipo uma viagem que não deu certo, uma viagem que não deu certo. Mas pode não ter sido uma viagem, pode ter sido simplesmente a convivência mesmo, né? Ou essa viagem pode ser uma viagem mental. Uma carta para ligar a raiz da questão. Aqui, uma viagem. E eu estava falando uma viagem porque essa carta do mundo, ela estava... Quando eu tirei o 7 de espadas, eu olhei assim no fundo do maço e ela estava no fundo do maço. E a carta do mundo invertido, ela pode estar falando de atrasos em viagens, de planos que dão errado, de coisas que não saem exatamente como a gente quer, que não se finalizam de maneira incrível, que não chegam... Não cumprem o seu ciclo completo com alegria, com satisfação. Então, assim, teve alguma coisa que você teve que encerrar. A gente tem a carta da morte aqui, teve alguma coisa que se encerrou e que não foi encerrada com satisfação. Não foi encerrada com, uou, que maravilha, boas memórias para sempre. Não. Eu sinto que é algo que definitivamente está deixando uma sensação de fracasso, de não ter conseguido concluir alguma coisa. Ou de ter concluído algo, mas totalmente diferente daquilo que você imaginava no começo. Vamos ver quais são os seus desafios nesse momento. Quais são os desafios para Sagitário? A roda da fortuna, lidar com essas mudanças, lidar com essa sensação de uou, as coisas não saíram como eu tinha imaginado. No fundo do maço, a gente pode estar falando de pessoas que inclusive eram ou pessoas da família ou amigos de infância aqui, tá? Pode ser, inclusive, que seu maior desafio seja você olhar para essas pessoas e entender que aquilo que você pensava delas era aquilo que você pensava delas e não o que elas eram de fato, né? É como se fosse assim, nossa, eu fantasiei muito uma situação e agora eu não sei como lidar com a realidade,
do que eu tô vendo aqui. Tá? Lidar com alguma situação que se desestrutura também na família pode ser o seu um grande desafio. Então, por exemplo, se essa viagem ou se esses planos que foram feitos e que incluíam outras pessoas, incluíam pessoas da família, pode ser que agora, nesse momento, seja muito difícil você voltar a ter um relacionamento fluido com as pessoas envolvidas, porque é como se fosse, nossa, me decepcionou tanto que não sei se algum dia eu vou conseguir voltar a olhar na cara, sabe? Aquele tipo de sensação, assim, de que, inclusive, lembra que eu falei lá no começo que essa rainha de copas pode estar sentindo pena, é tipo assim, pena de você, pena da situação, e é tipo assim, poxa, que pena que isso não deu certo, sabe? O que mais aqui nos desafios? Rei de ouros, talvez seja difícil para você lidar com essa situação de maneira pragmática, prática, inclusive trazendo algum tipo de compensação econômica, né? Uma compensação financeira, ou econômica não, mas uma compensação financeira. Essa briga pode ter sido, por exemplo, em relação à divisão dos gastos, quem paga o quê. Pode ser também que o seu desafio nesse momento seja você saber o que fazer com seus próprios recursos, conseguir algum senso de estabilidade, ou até conseguir recursos de alguém que era como se fosse, era seu caixa eletrônico, entendeu? Tipo, pensa num pai que a gente sempre pode ir para pedir uma grana quando a gente não tá bem, entendeu? É como se fosse assim, não, essa porta pode estar ou fechada ou então colocando muitas condições para liberar algum tipo de dinheiro para você, tá? Vamos ver quais são as suas forças. Quais são as forças para Sagitário? Pagem de espadas, a sua curiosidade e a sua capacidade de descobrir informações. Isso aqui tá me vindo uma coisa meio... aquela pessoa que sabe muito bem navegar a internet, sabe puxar a capivara de todo mundo, sabe? Aquela coisa tipo, não, pode deixar que eu entro no Facebook, no Instagram, no TikTok, não sei o que, eu vou descobrir o que essa pessoa está fazendo, pode ser inclusive isso, tá? Uma capacidade de descobrir informações que levam você a um outro patamar. Pode ser também o interesse por um novo estudo, por um novo assunto. Pode ser também você sabendo algo que as outras pessoas não sabem. Isso te dá algum tipo de vantagem. Pode ser a maneira como você se comunica, que é uma maneira mais espontânea, jovem, descolada. 9 de espadas na força. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que esse 9 de espadas na força... e o 9 de copas no fundo do maço. A sua força é você não ficar com o seu foco naquilo que poderia dar ainda mais errado. Tipo assim, não, eu vou guardar as boas memórias, eu vou focar naquilo que me dá satisfação. Eu não vou entrar na noia de ficar
me cobrando o que eu poderia ter feito, onde que está a minha culpa nessa situação. Eu não vou deixar que a ansiedade tire o melhor de mim. E o 9 de copas, ele sempre fala sobre desejos que são concedidos, né? Então eu sinto que aqui também pode ser você não se preocupando com as consequências do que aconteceu, porque é quase como se fosse, como se isso não fosse respingar muito em você, porque você não estava tão... deixa eu explicar isso aqui melhor para você. É um saber que você não teve culpa na situação, e aí você não se cobra. Você estar bem com o que você fez, tá? Você continua achando tudo isso uma pena, você se decepciona com algumas coisas, porém a sua força está em você não se bater por causa disso, não se martirizar por causa disso e não deixar que isso tire o seu sono, tá? Vamos ver qual é o aprendizado aqui para Sagitário. Que lição que Sagitário está aprendendo com essa situação aqui? Dez de ouros invertido e o 8 de paus. O 10 de ouros eu tô sentindo invertido muito como um aprendizado de você olhar e criar para você também com o 8 de paus uma nova visão do que é essa... Aqui tem muita coisa de família que eu tô sentindo, tá? Então é como se fosse assim, eu tô mudando, o meu aprendizado é mudar a maneira como eu enxergo a comunicação com a minha família. Então, por exemplo, se tudo isso que aconteceu aqui aconteceu no seu ambiente familiar, você pode ter visto alguns tipos de comportamento em relação ao dinheiro que você tá tipo assim, não é isso que eu quero para mim. Eu vou mudar essa perspectiva, eu não vou seguir por esse caminho. Isso para mim não é estabilidade. Eu não quero pagar esse preço por isso, tá? Olha aqui o eremita no fundo do maço. Aprender a fazer as coisas por si, né? Você saber se consultar, saber estar em contato com a sua verdade, com a sua maturidade também e poder contar com você e só você nas situações. Então, para mim tem um aprendizado, um amadurecimento muito grande que tem a ver com a maneira como você se relaciona com a sua família e com o que a sua família pensa e faz em relação a dinheiro e o que você quer fazer em relação a... Você individualmente quer fazer em relação a isso. Aqui também pode ser que você esteja encerrando algum tipo de... se preparando para encerrar algum tipo de ciclo em que você deixa de se comportar de uma maneira para se comportar de outra ainda mais madura, com uma visão mais completa de como é que as coisas se encaixam. E eu sinto também muito sem essa ilusão aqui de que todo mundo é bonzinho, todo mundo é maravilhoso, entendeu? O mundo é cor-de-rosa. Tem um cair na real aqui que eu sinto que está acontecendo com você nesse momento, tá? Vamos pegar os conselhos para você, Sagitário. Quais são os conselhos para Sagitário? Duas cartas, o julgamento e a rainha de paus aqui. O julgamento fala muito sobre perdão
e eu sinto que a Rainha de Paus, ela está falando para você continuar fazendo aquilo que você sabe que é você, que é da sua natureza, né? Sem se importar com o que as outras pessoas vão pensar, sem tentar se acomodar em situações que não são para você, sem se limitar pelo que outras pessoas impõem em termos de comportamento, em termos de moral, sabe? Eu vou seguir aquilo que eu sei que é o melhor para mim aqui. Então eu sinto que como conselho tem também muitas vezes um perdoar também perdoar algumas situações em que você sentiu que você não deu o seu melhor, não agiu como você achava que você deveria ter agido, ou que você não interpretou bem a situação, uma pessoa, ou também não foi bem, não teve essa boa interpretação dos outros também, não conseguiu que as pessoas vissem a sua essência como sendo algo que tem lugar para se manifestar. Então eu sinto que assim, o conselho aqui é muito sobre você continuar seguindo da maneira como você acha que é o certo para você, tá? E perdoar as situações onde você não pôde ser você sem pedir desculpa. O que mais? Eu tô sentindo que tem uma coisa tipo assim, não diminua o seu brilho. Saúde, tem alguém espirrando lá fora. Não diminua o seu brilho em nenhuma situação, sabe? Cinco de ouros invertido. No fundo do máximo, 4 de ouros. Não tenha medo das situações onde você abandona o estável, o certo pelo incerto. Porém, se você sentir que isso está muito avassalador, que essa insegurança do que vai ser, do que vai acontecer, do que você vai conseguir fazer por você estiver muito grande, peça ajuda. Saiba reconhecer os momentos em que você talvez precise de recursos de outras pessoas para juntar com os seus próprios a fim de progredir, tá? A fim de sair de alguma situação que talvez não esteja muito confortável para você. Vamos dar uma olhada no possível desfecho. Como é que essas energias se resolvem para Sagitário aí nos próximos dias? Três de copas. Eu vejo você aqui se reunindo com pessoas amigas, sentindo essa comunhão, esse apoio e deixando para trás muitos desses conflitos que podem ter acontecido aqui, tá? Então essas duas cartas aqui, elas me falam inclusive de fazer as pazes com algumas pessoas que são importantes para você, que são família de alma, deixar os conflitos para trás e seguir em frente com quem de fato apoia você na sua caminhada. O que mais? Eu vejo você focando nas relações que de fato são fluidas e dão certo, ao invés de ficar remoendo
situações do passado, remoendo esse 7 de espadas aqui que veio à tona, sabe? E a estrela, um realinhamento, uma cura, uma renovação da esperança. Então, assim, eu vejo que você, por mais que essa situação aqui possa ser difícil, possa ser desafiadora para entender, para superar emocionalmente, eu vejo que você vai se realinhar fácil, vai saber curar isso e voltar ao seu prumo e ao seu rumo, tá? Sagitário, agora está na hora de você fazer 3 perguntas ao tarô. Eu vou responder com sim, não, talvez, e um pouquinho da energia de cada carta. Eu sugiro que você pause o vídeo, escreva essas perguntas em algum papelzinho, deixe um espaço aí para anotar as respostas também, e eu te espero aqui. Pausa aí. Pronto, vamos lá? Primeira pergunta de Sagitário. Primeira pergunta de Sagitário. É um sim. E esse sim fala para você fazer as coisas seguindo o manual de instruções, da maneira mais tradicional, mais correta, respeitando a hierarquia, respeitando o seu lugar em algum tipo de estrutura, tá? Esse sim também, o Hierofante sempre fala sobre lições que a gente aprende, que são lições que nos falam sobre o convívio com as outras pessoas, né? E essa coisa do viver em sociedade é muito do Hierofante, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? Aquela coisa da nossa liberdade, da liberdade do outro, respeitar o lugar de cada um, tá? Segunda pergunta de Sagitário. É um talvez, tá? Ela virou assim, e eu sinto que tem uma decisão que você está adiando, e enquanto você não tomar essa decisão, isso vai ficar no ar, vai ficar um talvez, porque não vai abrir outras possibilidades, tá? Tem uma indecisão aqui. Talvez não seja o momento disso ser decidido ainda, tá? Terceira pergunta é um sim, e esse sim é um sim que traz, primeiro, né, muito apoio da espiritualidade e a certeza de que você vai achar uma maneira de conciliar duas coisas que parecem absolutamente opostas, tá bom? Essa é a energia de Sagitário, então confie que você tem em você as qualidades, as características que precisa para agir de maneira diplomática em alguma situação, que é uma situação um pouquinho conflituosa, talvez um pouquinho difícil, uma situação onde você tenha que achar um equilíbrio, tá bom? É isso, Sagitário, espero que você tenha gostado da sua leitura. Lembrando que é uma energia geral. Se você tem interesse em fazer uma leitura particular comigo, tem como entrar em contato aqui no box de descrição do vídeo. Desejo para você uma semana suave, que isso se resolva da melhor maneira possível, e a gente se vê numa próxima. Tchau!